Olá gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para dar uma dica de um livro para vocês, inclusive uma dica bem legal de um livro que eu acabei de ler agora, nesses dias. O livro chama-se A Sangue Frio, que é do Truman Capote, um livro brilhante, extraordinário, narra uma história real, uma história verdadeira. O Truman Capote, ele foi um precursor do chamado romance não ficcional, ou de uma forma geral, o que a gente chama de jornalismo literário, e eu particularmente chamo de literatura jornalística. Por que isso? Porque ele fez um romance em cima de uma história real, mas não é um romance ficcional, não há qualquer grau de ficção. Tudo que se passa na história é real. O livro A Sangue Frio foi o precursor, o que eles chamam, foi chamado nos Estados Unidos, pelo New York Times, pela revista New Yorker, como New Journalism, ou seja, o novo jornalismo que surgiu a partir daquele momento. É claro que há outras obras, na minha opinião, anteriores a essa do Truman, que trazem esse mesmo conceito e essa mesma ideia, mas é a partir desse livro que brota esse conceito do chamado romance não ficcional ou literatura jornalística, né? Que traz ali uma história real. O livro foi lançado, eu até peguei aqui uma colinha, até porque para mim poder lembrar, o livro foi lançado em 1965, ele estourou em 1966, foi um dos livros mais vendidos naquele período, vendeu extraordinariamente bem. Truman Capote lançou o livro primeiro numa forma de histórias em 1964 e 65 na revista New Yorker, e depois ele juntou tudo isso e fez o romance, que acabou vendendo demais. A revista fez um sucesso danado e depois o romance também fez um sucesso danado e é hoje um dos grandes marcos da literatura. Ela conta a história de um assassinato de uma família que ocorreu no dia 15 de dezembro de 1959 numa cidadezinha no interior do Kansas, nos Estados Unidos. Pai, mãe e dois filhos, filho e filha, foram assassinados a sangue frio naquela cidadezinha pequenininha, que mudou a forma da comunidade de ver as coisas. Era uma cidade que praticamente nunca tinha registrado um assassinato, e daí de imediato houve esse assassinato com um alto requinte de crueldade, onde foram mortos todos os integrantes da família com tiros. O pai inclusive teve a garganta cortada, os demais integrantes da família, todos eles levaram um tiro de escopeta na região da cabeça. Enfim, uma história horrenda, né? E a partir dias depois, 5 dias após o crime, o Truman Capote, folheando o New York Times, aí em Nova York, ele viu aquela história e chamou a atenção dele aquela história, e ele correu para essa cidade para contar a história, e lá ele ficou mais de um ano dentro da cidade. Ele ouviu praticamente todos os moradores, ele ouviu familiares das vítimas, ele ouviu os policiais, ele acompanhou os policiais, ele acompanhou o processo de investigação, e depois, ao passo em que o crime foi desvendado, que se encontraram os criminosos, ele ouviu a família desses criminosos, dos dois criminosos. Ele pôde conversar com os criminosos, em especial com um deles, né, que era o Perry Smith, que foi um dos assassinos, que foi o cara que puxou o gatilho de verdade no crime. Eu não vou contar muito sobre o livro para também não te dar um spoiler muito grande, mas ele conversou com esse cara por muito, muito tempo, inclusive, e acompanhou a história até o momento em que eles foram enforcados, eles foram condenados à morte e foram mortos pela forca lá nos Estados Unidos. Então a história é brilhante, maravilhosa. É uma história que chama muita atenção, porque desde o começo do livro você já sabe quem são os assassinos e quem vai morrer. Você sabe isso desde o início do livro. Quando ele começa a contar, narrar a história da família e a história dos dois assassinos, e aí ele faz um paralelo com a história daquela comunidade, né? E depois ele vai narrando essa história, depois ocorrem as mortes, e aí ele vai contando sobre a influência que essas mortes tiveram na cidade, como ela alterou a vida pacata naquela cidadezinha interiorana. Então ele passa a narrar a partir daquele momento ali a história. E você sabe disso o livro todo. O que você não sabe é por que eles cometeram esse assassinato. E é isso que chama muito a atenção ao longo do livro, né? Você fica se perguntando por que eles cometeram esse assassinato. Lá pro final do livro você vai descobrir o porquê eles cometeram, e aí você vai analisando, vai recebendo as respostas que vai surgindo ao longo do caminho. É super interessante a história, e ela acompanha desde o início, desde quando começa esse desenrolar. Depois ele narra
parte da história pregressa também dos assassinos, né? Contando um pouco como eles chegaram naquele ponto de cometer aquele crime horrendo e vai até o momento em que eles são executados, em que eles têm a pena de morte, e ainda faz um fechamento contando um pouquinho o que aconteceu com os principais personagens daquela história, os principais moradores daquela história. Então a história é extraordinária, eu recomendo para vocês o livro do Truman Capote, A Sangue Frio. Inclusive tem um filme, 2005 foi lançado, com o nome Capote, que narra a construção do livro. Ele conta a história do autor, do Truman Capote, e aí ele narra a construção do livro. Para quem não está habituado com Truman Capote, ele é o mesmo que escreveu um clássico da literatura norte-americana que chama-se Bonequinha de Luxo, Bonequinho de Luxo, que mais tarde se tornou filme também, inclusive ganhou 5 Oscars. Então é uma história extraordinária, é uma história bacana demais, que eu recomendo você a ler, que é a história da morte da família Clutter, que morava em Holcomb, na cidade no interior do Kansas, e é narrada de maneira brilhante, com um texto extraordinário, enxuto, de Truman Capote. A Sangue Frio, de Truman Capote, é a indicação do livro de hoje. Valeu e até a próxima!